Esdras 8, versículo 21. Então apregoei ali não ouvi, um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Olha para mim, por favor. O jejum é uma arma poderosíssima que muitos não usam. No mundo espiritual, a força do jejum e da oração é muito grande, e o diabo sabe disso. O ser humano não gosta de jejuar, nós gostamos de comer, sim ou não? Agora, quando você entende a grandeza do jejum no mundo espiritual, é algo tão forte que os próprios discípulos do Senhor Jesus foram envergonhados diante de uma espécie de demônios que eles tentaram expulsar, mas eles não conseguiram. O diabo não saiu, o mal resistiu, e eles ficaram sem entender. O Senhor Jesus chegou, libertou, eles ficaram admirados e foram perguntar ao Senhor Jesus por que eles não conseguiram. E Jesus foi bem claro, ele disse: há castas, espécies de demônios que não saem senão com jejum e oração. Quando a Bíblia fala do jejum, a Bíblia diz assim: quando jejuardes, unge a cabeça com óleo, lave o rosto. Não é se jejuar, é quando, porque quem é da fé deve usar essa arma. Essa arma é uma arma que vence lutas que normalmente você não vence. Quando você entende o poder do jejum, então você coloca força para jejuar. Eu não quero que você tenha uma fé religiosa. Como é uma fé religiosa? É uma fé que você fica dependendo da gente. Essa fé não vai trazer resultados. Essa fé religiosa vai te dar uma sensação que você já veio na igreja, mas você não vai ter os resultados que você quer, que você precisa. E vai acabar com o tempo você culpando Deus, culpando a igreja, culpando o bispo, culpando o pastor, quando na verdade você não usou a fé da maneira que você deveria usar. Está dando para você entender? Tem muitas pessoas que eram para estar com a vida lá na frente, eram para estarem glorificando a Deus com uma vida de qualidade, mas até hoje não venceram certas lutas, porque espiritualmente falando, elas não fazem a parte delas. Tem gente que esse ano não jejuou ainda. Tem gente que está enfrentando a maior guerra. Ela está vendo a atuação do mal. O diabo quer humilhar, quer envergonhar. O diabo quer tirar tudo. O diabo está vindo forte. O diabo está usando quem pode, quem não pode. E ela está mostrando fraqueza diante do diabo, dependendo dos outros. Eu posso orar por você, tenho o maior prazer de orar por você. Eu posso atender, faço isso com o maior prazer. Mas eu quero que você tenha uma fé independente do bispo, independente da igreja. Como assim, bispo? Tem gente que tudo ela espera a igreja começar ou fazer. Você sabia que tem pessoas que receberam o Espírito Santo, tiveram uma renovação espiritual? Ela não esperou a igreja fazer vigília. Ela falou: hoje eu vou fazer uma vigília, hoje eu vou buscar Deus, hoje eu vou dar uma madrugada para Deus. Ninguém pediu, ela fez isso e Deus honrou. Sabia disso? Você sabia que tem pessoas que não esperam vir uma campanha forte, ela mesma faz quando ela precisa? Quando você entende que
Deus não nos quer escravo de ninguém, de nada. Ele quer que você dependa não de uma religião, mas dele. Ele não quer que você faça as coisas de uma forma religiosa. Até o Pai Nosso, que é uma oração tão poderosa, se você não entender, ela não vai valer nada. Olha como ele ensina: Pai Nosso que estás nos céus. Então você pensa: peraí, eu posso chamar Deus de Pai? Ele é meu Pai. Então quando eu estou no momento difícil, falo: meu Pai, me ajude. Eu não oro: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Não é de uma forma religiosa, não. Eu penso. O Pai Nosso ensina você a chamar Deus de Pai. O Pai Nosso ensina você a perdoar, senão você não é perdoado. O Pai Nosso te ensina a depender de Deus para te livrar do mal. O Pai Nosso, quando você usa uma fé inteligente, não religiosa, você não fica repetindo, você aprende um modelo de orar. Amém? Quando a fé, ela não é religiosa, mas ela é prática, ela agrada a Deus, e você começa a ter resultados que glorificam a Ele. Esdras queria ir para Jerusalém, que tinha sido saqueada, destruída, e ele queria reconstruir. Toda reconstrução é difícil, e ele tinha uma caminhada pela frente, e a Bíblia diz que ele apregoou um jejum. Ele jejuou, ele orou, pedindo a Deus uma jornada feliz. Vocês estão aqui, e eu sei que todos vocês querem uma jornada feliz. Ele conseguiu, N pessoas conseguiram, aprendendo essa fé de depender de Deus e não depender de ninguém. Amém? Aonde há o Espírito de Deus, tem que haver liberdade. Você tem que aprender a usar as armas que você tem. Eu não vou ficar aqui dizendo: olha, você vai fazer jejum tantas vezes por semana. Não, você vai fazer se você crer. Eu estou dizendo que você tem uma arma que vence uma espécie de demônios, que de repente você está enfrentando uma luta contra uma casta, e você não está conseguindo vencer, porque você não está jejuando. E se você jejuar, você quebra a força desse mal. Eu estou te ensinando a ferramenta. Você usa se você quiser. Eu quero que você entenda: Deus não quer que tenhamos uma fé de depender dos outros. Olha o que ele falou aqui, ó, 21. Eu li, não foi? Ele pediu ali caminho seguro para ele, para os filhos, para os bens. Versículo 22. Porque tive o quê? Não ouvi. Porque tive vergonha de pedir ao rei exércitos e cavaleiros para nos defenderem de quem? Do inimigo pelo caminho. Porquanto tínhamos falado ao rei dizendo: a mão do nosso Deus é sobre quantos? Todos os que o buscam, para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Olha para mim, por favor. O que Esdras teve? Vergonha. Por que ele teve vergonha? Porque ele já tinha falado para o rei que Deus era com ele, que Deus era grande, que Deus era poderoso. Ele era amigo do rei. Ele tinha uma jornada para fazer. Ele tinha uma caminhada, uma viagem até Jerusalém. Era perigosa. Tinha inimigos. Minha amiga, meu amigo, nós sempre vamos ter inimigos. E os piores não são nem os declarados, são aqueles inimigos vestidos de amigos. Esses são os piores, os falsos, os que estão perto, mas torcem contra, os que estão perto, mas falam por trás, os que estão perto, mas ajudam o diabo, querendo que você fracasse. Tinha inimigos, tinha perigo, tinha risco aquela viagem. E ele era amigo do rei. Ele podia falar: rei, manda uma escolta aí, ajuda para que possamos chegar seguros. Mas ele falou: eu tive vergonha. Eu não sei o que está te envergonhando. De repente você está com vergonha porque você não está mais com o seu carro, porque você não está mais com o seu nome limpo, porque você se mudou, porque
sabe, o seu patamar caiu. De repente você está com vergonha porque você foi para um lugar menor, porque você parou de trabalhar para os outros. Eu não sei, mas a vergonha dele era por causa do nome de Deus. É o teu nome. Eu falei de ti. Se eu pedir ajuda para ele, ele vai pensar: peraí, falou tanto de Deus e agora está precisando de mim. Eu não quero que teu nome seja envergonhado. Olha a fé dele, olha o espírito dele. Vou falar uma coisa para você: você quer conhecer uma pessoa de fé? Ela se humilha para Deus, mas não se humilha para os homens. Ela pede ajuda a Deus. Quem Deus quiser usar, que Deus use, mas não é porque ela fica se humilhando. Pode chegar ajuda de tudo que é lado, porque Deus toca, não porque ela fica pedindo. Nem orgulho não, é porque ela não quer que o nome de Deus seja envergonhado. Você sabe por quê? Muitas pessoas não têm uma jornada feliz, muitas pessoas não experimentam coisas grandes de Deus, porque elas não sabem ficar na dependência de Deus. Não sabem, elas não confiam a ponto de ficar na total dependência dele. Elas ficam com medo de dar errado, e elas recorrem para o homem. O homem poderia ajudar ele, mas a ajuda de Deus sempre vai ser maior do que a ajuda do homem. Eu conheço pessoas que estavam no sufoco, que tinham compromissos, que estavam com limites de tempo, porque tinham compromisso para poder arcar, tinham dado a palavra e faltava pouco tempo, e elas foram para a oração, para a dependência de Deus, e Deus honrou, porque Deus nunca falhou. Deus não falha. Na cabeça de Esdras era uma vergonha para o nome de Deus. Você lembra daquela mulher que deu testemunho? Eu já falei dela aqui, que ela tinha um costume de ficar pedindo dinheiro emprestado às vizinhas, e ela já tinha pedido para uma, não pagou, pediu para outro, não pagou, pediu para outro, não pagou, e ela foi no outro que estava ali há pouco tempo, e ela foi lá pedir para ele R$50, e ele pegou os R$50, ela perguntou se ele tinha, disse que pagaria no final do mês. Ele foi lá dentro, pegou os R$50, e quando foi dar os R$50 de propósito, ele mostrou os R$50 assim, ela estendeu a mão para agradecer. Ele fez: só um minutinho, você é evangélica? Ela falou: sou. É porque eu ouço, você coloca as músicas altas aí. Sabe aquela pessoa que não tem um equilíbrio, ela quer ouvir uma coisa, mas quer que a rua toda ouça? Você quer ouvir um som bem alto? Compra um fone de ouvido, bota no 10, pão. Mas não queira empurrar para as pessoas a sua fé. Vença, porque ela colocava o som para todo mundo ouvir, mas dava mau testemunho. Quando ela ouviu aquele homem perguntar: você é de qual igreja? Ela disse: eu sou da Universal. Ah, tá bom. Pega aqui o dinheiro. É porque eu sou do diabo, eu tenho um pacto com o diabo. Só isso. E deu 50 para ela. Ela disse que na hora, ela falou: não posso aceitar isso. Sabe o que é que ele quis dizer? Em outras palavras, eu estou servindo o diabo e estou numa situação melhor. Isso que ele quis dizer. Ele quis dar uma pisada, porque o diabo gosta de humilhar. Quando ele estendeu para ela, ela falou: não vou pegar não, obrigado. E saiu e foi para casa. Naquele dia ela orou como ela nunca tinha orado. Naquele dia ela falou com Deus como ela nunca tinha falado. Ó Deus, eu estou envergonhando teu nome, isso não é justo, eu sei que o Senhor pode suprir minha necessidade. Ela disse que daquele clamor em diante a vida dela começou a mudar. Bril mexeu com ela. Ela falou: peraí, ele serve o diabo, e eu estou nessa situação servindo o Senhor. Quem é o dono do ouro e da prata? É Deus ou o diabo? Então eu vou a Deus, Ele vai suprir minha necessidade. E ela foi a Deus como ela nunca tinha ido, porque ela sempre contava com os outros, mas quando ela resolveu contar com Deus, ela pegou aquela humilhação, aquilo que passou do limite, e ela foi a Deus com toda a força. Era o que Deus estava esperando para se manifestar na vida dela. Olha o que Esdras disse. Olha no versículo 22. Vamos de novo aqui. Porque tive vergonha de pedir ao rei o quê? Exército e cavaleiros para nos
defender do inimigo pelo caminho. Porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão de quem? A mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam. Olha para mim, a mão. Ei, a mão. Você sabe o que a mão de Deus já fez? Você sabe quem tirou o povo do Egito, da escravidão, das garras de Faraó? Foi a mão poderosa, a mão forte de Deus. Você sabe o que essa mão já fez? Você sabe a grandeza dessa mão? Aonde essa mão chegou, teve vitórias. Que essa mão chegue na sua vida hoje. A mão de Deus, a boa mão de Deus não se manifesta na vida de um, de dois, de três, não, mas de todos que o buscam. Então busque, então aprenda a usar sua fé e não dependa de ninguém. Quem é de Deus não fica se decepcionando com os homens, porque não espera dos homens. Se alguém prometeu alguma coisa, ela continua indo em frente. Se chegar, chegou. Se não chegar, ela vai em frente, mas não fica criando expectativa em ser humano nenhum. A expectativa dela é em Deus. E você já percebeu que às vezes Deus traz socorro, providências de onde a gente não está esperando, e de onde nós estávamos esperando falha, para mostrar que nós dependemos dele. Amém? Aprenda a depender de Deus. Agora olha o que ele diz: que a mão de Deus, a mão do nosso Deus é sobre todos que o buscam. Para o quê? Para o bem deles. Olha para mim, essa mão não faz mal, essa mão levanta, essa mão abençoa, essa mão dá vitórias, essa mão honra, essa mão faz milagres, essa mão continua sendo a mão poderosa de Deus. Queira essa mão na sua vida, queira essa mão na sua vida. Olha o versículo 23. Nós, pois, jejuamos, e deu tudo errado. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus. Lê alto agora. E moveu-se pelas nossas orações. Você crê? Olha para mim, você crê que quando você jejua, quando você ora, as coisas começam a se mover pelas suas orações? Você já teve experiências com Deus através das suas orações? Ou você só ora aqui dentro? Ou você só depende da nossa oração? Às vezes nós saímos do culto rouco e a pessoa nem abrir a boca abre. Aprenda a orar. Olha o que diz o versículo 31. Aprenda a jejuar, aprenda a usar as armas que você tem. Olha o 31. E partimos do rio Ahava no dia 12 do primeiro mês, para irmos aonde? A Jerusalém. E a mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos da mão de quem? Tem a mão do inimigo, tem a pata do diabo, mas a mão de Deus é mais forte, a mão de Deus é maior. E dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Olha para mim, tem ciladas. Por isso que a gente ora. Quando você estiver muito assim ansioso de fazer alguma coisa, ore, porque pode ser uma cilada. Quando você estiver com coisas assim que você está tentando muito e não está dando certo, fala: Deus, seja feita a tua vontade. Que você pode sair de uma armadilha do diabo, de uma cilada do diabo, de uma coisa que não é para você entrar. Está dando para você entender? Aprenda a ter discernimento, entendimento. Aprenda a dar ouvidos à voz de Deus que te faz bem. Tem gente ouvindo quem quer o mal dela, tem gente ouvindo quem quer a derrota dela, quem não gosta dela. Cuidado, escute isso por favor, cuidado. Eu não sei se você já viu pessoas que querem que você enxergue uma outra pessoa com os olhos dela. Você já viu gente assim? Que não gosta de alguém e pinta aquele alguém do jeito que ela acha que aquela pessoa é. E quando você conhece a pessoa, você vê que a pessoa não é nada daquilo. Gente que quer que você enxergue outras com os olhos dela. Ela não aceita você se aproximar de certas pessoas, ela não aceita você conhecer certas pessoas, porque ela não gosta daquela pessoa. Ela pinta aquela pessoa de uma forma horrível, para você nem se aproximar e ter raiva daquela pessoa sem conhecer. E às vezes nós conhecemos e vemos que não é nada disso.
Tem pessoas que não gostam da outra, não acreditam na outra, e elas falam coisas para que essa outra pessoa ouça e comece a se enxergar com os olhos da outra. Se ela não acredita em você, se ela acredita que você não vai conseguir, se ela acredita que você não vai chegar lá, deixa ela falar. Seja surda para as vozes, ou surdo para as vozes do diabo. Você tem que ouvir a voz de Deus. A voz que te faz bem é a voz de quem? De Deus. A mão que te faz bem é de Deus. Não importa, fulano poderia me dar um empurrãozinho, fulano poderia me dar uma mão. É a mão de Deus que vai te ajudar. Se não fosse a mão de Deus, a Igreja Universal não chegaria onde ela chegou. Começou no coreto. Não despreze os humildes começos. Você pode estar começando dentro de casa, na garagem, no quintal. Você pode estar começando em um lugar pequenininho, 4 metros quadrados, 5 metros quadrados, no banheiro. Mas comece, porque a mão de Deus vai fazer crescer. A mão de Deus vai fazer crescer. Não tenha medo dos humildes começos. Não queira começar arrebentando. Uma vez eu conversei com um casal, de namorados, que eles falavam em casar. E eu perguntei: quantos anos vocês estão namorando? 7 anos. E eu falei: vai casar não, é? Ah não, nós estamos esperando, que a gente quer fazer uma coisa muito mega. Falei: está esperando ter uma vida mega para casar. Não queira começar grande não. Começa pequeno, mas comece com a mão. Você lê na Bíblia: e veio a mão de Deus, e veio a mão de Deus. Quando vem a mão de Deus, arrebenta. Nós vamos clamar hoje para vir a mão de Deus. Ela vai vir, ela não vai falhar com você não. Olha o que ele diz no 32, para terminarmos. E no 4º dia, não, versículo 32, desculpe. E chegamos aonde? A Jerusalém, e repousamos ali 3 dias. Chegou ou não chegou? Chegou ou não chegou? Você acha que você não vai chegar onde você quer não, é? Você acha que você não vai chegar aonde Deus quer não, é? Agindo Deus, ninguém impede não. Ninguém vai parar você não. Só quem para você é Deus. Você só vai parar para ouvir a voz de Deus, porque ninguém vai te parar. Fique em pé, diga: ninguém vai me parar. Eu vou ter minha jornada feliz. Você crê nisso?